Ressoa meus elétrons, tudo positron? Vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação da imagem radiográfica. Vamos lá? Pessoal, basicamente a formação da imagem, um ensaio de raio-x ou um exame de raio-x consiste em uma fonte de raio-x, um objeto, que pode ser um objeto inanimado ou um paciente, e a produção da imagem. Então, de uma maneira bem geral, o raio-x ele atravessa o objeto, atinge o filme e mostra o que aconteceu ali. Como é que ele mostra, Eric? Então aqui, ó, você tem um gerador de raio-x. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os elétrons do cátodo, bater no anodo, produzir o raio-x. O raio-x então é gerado, ele interage com o objeto e as informações são coletadas por um detector. E no final do processo você tem uma radiografia. Beleza, Eric? Mas como é que funciona esse processo? Seguinte, quando você tem a produção de raio-x, você tem um raio-x incidente, tá? Quando esse raio-x incidente interage com o objeto, podem ocorrer três fenômenos, que é aqueles fenômenos de interação da matéria que a gente já viu. O raio-x pode ser absorvido, ele pode ser espalhado, ou seja, o raio-x pode ser disperso, ou o raio-x pode ser transmitido. Esses dois fenômenos de absorção e espalhamento a gente chama de atenuação, tá? Então, a atenuação compreende o quê? A absorção e compreende o espalhamento. Beleza. Depois, o que acontece? O raio-x que não foi absorvido ou que não foi espalhado, ele atravessa o objeto. Ele atravessa o objeto e passa por uma grade antidifusora. Por quê? A gente vai ver que o raio-x, quando passa pelo objeto, ele pode modificar a sua direção. E quando modifica a direção, vai atrapalhar, vai ter um efeito na imagem final. Então a gente usa uma grade antidifusora para alinhar o feixe e no final a gente tem o quê? Um receptor, que vai receber esse feixe e transformar numa imagem. Então, olha, o feixe de raio-x é produzido, interage com o paciente, depois o feixe passa por uma grade antidifusora, tá? E atinge o filme. No momento que atingir o filme, ele vai sensibilizar uma substância que tem ali dentro do filme. Então você forma uma imagem chamada imagem latente. Essa imagem latente ainda não é visível. Então o que a gente faz? Pega esse material e leva para um processamento. E após o processamento a gente vai ter a imagem final. Pessoal, isso aqui que eu coloquei para vocês é o processo de uma imagem analógica, tá? Como assim? Esses exames, eles podem ser de dois tipos. Analógicos, que é justamente isso que a gente está fazendo, manual. Você pega a radiografia, leva para revelar. Ou ela pode ser digital. A diferença é que na digital a gente vai parar aqui, ó. Na digital a gente para nesta etapa, no filme. E depois daqui a gente tem a parte de análise computacional. Então aqui a gente tem a formação da imagem digital. Beleza? Pessoal, eu falei para vocês que a radiação, quando interage com o objeto, ela produz o que? Uma radiação espalhada. Aqui, ó. Então você tem radiação em diversas direções. E com isso,
essa radiação ela vai diminuir o contraste da imagem. Lembrando que contraste é a diferença entre o que? O branco e o preto. Então, o que acontece? Quando você tem essa diferença de branco e preto, o contraste, se você diminui, você começa a perder nitidez de imagem, detalhamento. Então, o que a gente faz? Quais são as soluções? A gente pode usar duas soluções. A primeira é uma tela antidifusora. O que essa tela faz? Ou uma grade antidifusora? Ela é uma grade que ela possui um alinhamento de plaquinhas de chumbo. Então, quando essa radiação passa pela grade, essa radiação é alinhada. Então, só vai passar a radiação, o feixe, que estiver alinhado com a placa. E com isso, você consegue o quê? Diminuir o espalhamento da radiação e melhorar, aumentar o contraste da imagem. O segundo método é uma técnica chamada air gap. O que é isso? É você aumentar a distância entre o paciente e o filme. Então, o que você faz aqui? Você aumenta a distância entre o objeto e o filme. Por quê? Porque se você aumentar a distância, o feixe que estava espalhado, o que acontece? Ele não atinge o filme. Então, se ele não atinge o filme, ele não vai influenciar na qualidade de imagem. Mas qual o problema? O problema é que você tem um aumento da imagem. Você tem um aumento da imagem. E muitas vezes isso não é bom, porque você pode mascarar pequenos detalhes do seu filme. Beleza? Pessoal, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os filmes radiográficos. O filme é o objeto onde você vai imprimir as informações do seu paciente. Esse filme é composto por duas partes, uma emulsão e uma base celulósica. A base celulósica pode ser de acetato, tá? Você pode encontrar bases de acetato, mas existem outros materiais, tá? Então pode ter um acetato de vinila, você pode ter um acetato de celulose. Então acetato, celulose. Já a emulsão, o que acontece? Você tem uma gelatina e você tem um haleto de prata. Esse haleto normalmente é um brometo, tá? Mas pode ser outros. Então você pode ter o brometo de prata. Haleto é qualquer elemento da família 7A da tabela periódica, tá? Então, para que serve a gelatina? Para deixar esse haleto, esse composto, em formato de suspensão. Então, o haleto ele fica em suspenso sobre a base celulósica. E essa emulsão, ela é fotossensível, ou seja, ela tem sensibilidade à luz. Então, quando você expõe luz sobre ela, ela vai ficar marcada. Então aqui, ó, um esquema de como funciona esse filme. A gente tem uma gelatina por cima, uma emulsão e a base celulósica. Então essa aqui é o componente básico do filme radiográfico. Beleza? Então como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Aqui, ó, a gente tem um fóton de raio-x ou uma luz visível e esse raio-x sensibiliza o haleto de prata. E o que acontece? Esse haleto de prata eu falei para vocês que pode ser o brometo de prata, mas você pode encontrar o iodeto de prata ou o cloreto de prata. Quando você tem essa sensibilização desse haleto, você forma uma imagem latente, ou seja, é uma imagem que ainda não foi visível. Então o que se faz depois? Se faz o processo de revelação. Esse processo de revelação reduz os íons de prata mais 1
para prata zero. E essa prata zero, ela se deposita em cima do filme. Então o que acontece? Se ela se deposita no filme, ela começa a recobrir a área do filme. E isso a gente chama de radiopaco. Ou seja, opaco é o que eu não consigo enxergar do outro lado. Então, radiopaco é a parte do material que eu não enxergo do outro lado. Então seria o que? A parte branca. Beleza, galera? Eric, o que é a parte branca? A parte branca é a parte que foi transmitida pela radiação, ou seja, a parte que atravessou o objeto. Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção, o que acontece? Você pode ter o brometo de prata que reage com revelador. Esse revelador pode ser a hidroquinona. E a hidroquinona, quando reage com brometo de prata, forma a paraquinona e libera o quê? Libera a prata pura. E é essa prata pura que vai se depositar no filme. Beleza? Já quando você tem as partes que não foram sensibilizadas, ou seja, aonde você teve atenuação do feixe, quando você tem a atenuação, lembra que eu falei para vocês que pode ser por absorção ou por espalhamento? Você não tem a sensibilização dessas áreas. Se você não tem a sensibilização, depois que você imprimir esse filme, você não vai enxergar partes brancas. Você vai ver o quê? Uma parte preta, uma parte translúcida. Então isso a gente chama de radiolúcida ou radiotransparente, que é justamente a parte preta. Então as diferenças entre branco e preto na imagem se dão justamente pela diferença de atenuação do filme. Se você atenuação a atenuação do feixe de raio-x. Então, se ele foi atenuado, fica preto. Se não foi atenuado, ele passou direto, sensibilizou a prata e a prata é depositada. Beleza? Como é que funciona isso, Eric? Seguinte, quando você tem essa deposição de prata, o que ocorre? Essa prata, ela pode formar cristais, ela vai formar cristais. E quando você forma cristais, você tem duas possibilidades de formação. Você pode formar cristais de maneira muito rápida. Se você forma cristais de maneira rápida, esses cristais, você vai ter o quê? Muitos cristais. E esses cristais vão ter o quê? Tamanhos pequenos, tá? Então vão ter menores tamanhos. Então a gente fala que ocorreu uma alta nucleação, tá? Então ocorreu uma alta nucleação com um baixo crescimento. E por que isso é importante? Quanto menor for os grãozinhos de prata, mais nítida vai ser a sua imagem. Então você vai ver muito bem os contornos da sua imagem, do seu objeto. Pessoal, se por acaso esses cristais forem depositados lentamente, ou seja, se eu tiver um depósito lento, o que ocorre? Vai ocorrer que eu vou ter cristais de maiores tamanhos. E o que isso significa? Significa que eu vou ter cristais que vão crescendo lentamente. Então eu vou ter uma baixa nucleação. Núcleo é o número de cristais, tá, galera? Então se eu tenho uma baixa nucleação, eu tenho baixos números de cristais. Com isso, esses cristais vão ter tamanhos maiores. Então eu falo que tem um alto
crescimento. E o que isso influencia? Influencia se você tiver poucos cristais mais grandões, você vai ter uma baixa qualidade de imagem. E como é que você controla isso, Eric? A gente controla a partir do tipo de filme, que a gente vai ver depois. Então, eu estou colocando aqui para vocês como é que funcionam esses cristais. Então, isso aqui são cristais de prata. E quando a gente olha no microscópio, você vai ver esses cristalzinhos aqui. Então, o que acontece? Quando você tem esses cristais, ocorre a granulação. Tá? A granulação é justamente essa quantidade de grãos. Tá? Então, você pode ter uma granulação mais fina, quando você tem muitos grãos. Então, se a sua granulação for fina, você tem o quê? Muitos grãos. Se você tem uma granulação grossa, o que acontece? Você tem poucos grãos. Então, se eu tenho uma granulação fina, eu vou ter o quê? Uma melhor imagem. Ou seja, melhor imagem. Se eu tenho uma granulação grossa, eu vou ter o quê? Uma imagem pior. Beleza? E com isso, essa diferença de granulação me dá uma propriedade chamada de densidade óptica. A densidade óptica é justamente a diferença de granulação. Então, quando a gente olha para a densidade óptica, a gente está vendo a diferença da intensidade da luz. Por definição, a densidade óptica é uma equação matemática. É um logaritmo da diferença. É um logaritmo da razão da densidade da luz visível que incide no filme e que é transmitida. Então, quando a gente tem essa densidade óptica, a gente vai ter a diferença entre claro e escuro. A gente vai ter essa diferença da transmissão de luz. E a gente consegue medir isso utilizando um densímetro. Tá? Então, esse densímetro, ele mostra qual é a densidade óptica daquele filme. Quanto menor for a densidade, mais clara a imagem é. Ou seja, quanto menor for essa razão, mais clara a imagem é. Quanto maior for esse logaritmo, mais escura eu vou ter a minha densidade. Beleza? Esse filme, normalmente ele se encontra dentro de uma placa. Essa placa de chumbo, chamada de chassi, ela serve para evitar o espalhamento da radiação. Então a radiação bate e ela fica numa única direção. Dentro desse chassi, o que a gente encontra? Uma tela chamada de tela intensificadora ou ecrã. Então a gente tem uma tela que serve para melhorar a qualidade da minha imagem e os filmes. Assim, galera, existem diversos tamanhos e dimensões de chassis, tá? Então existem chassis de 13 por 18, 18 por 24. Então, dependendo da necessidade do local onde for irradiado, você vai ter chassis de tamanhos diferentes. Por que você utiliza essa tela intensificadora? Porque o filme ele é mais sensível à luz do que o raio-x. Então, o ecrã ele faz o quê? Ele é constituído de terras raras, ou seja, de elementos químicos que são luminescentes. Ou seja, no momento que a radiação toca nesse material, ela gera luz. Então, o que acontece? Esse ecrã ele transforma os fótons de raio-x em luz visível. E isso sensibiliza o filme. E é com isso que você tem uma melhor qualidade de imagem. Beleza?
Então aqui, ó, a luz emitida pelo ecrã, ela ioniza os átomos de prata, levando à deposição dos cristais de prata metálico. E esses cristais ainda não são visíveis. Ou seja, é aquela imagem latente que eu falei para vocês. E o que a gente faz? A gente depois vai processa esse filme. Então eu estou colocando aqui para vocês, olha, a gente sempre tem uma janela de identificação, que é como você vai identificar aquele paciente ou aquele filme. Você tem a tela intensificadora, que transforma o raio-x em luz. E a gente tem o filme, que é onde você vai ter o quê? A sensibilização dos íons de prata. Pessoal, então no vídeo de hoje a gente conversou sobre a formação da imagem radiográfica. Vimos que é um processo constituído de várias etapas. Então você tem a emissão do raio-x, a interação com o objeto, a transmissão e depois a sensibilização de íons de prata que se depositam nesse filme. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!